Senhor presidente, deputado Luiz Paulo, deputada Renata Souza, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, cidadãos e cidadãs nas galerias, imprensa, trabalhadores desta casa. Deputado Luiz Paulo também quis o destino que Vossa Excelência trocasse comigo e eu me encontrasse agora na tribuna e Vossa Excelência presidindo o expediente final, o que me permite reagir diretamente sobre a presidência de Vossa Excelência às suas manifestações sobre a CPI da SEDAI. Em primeiro lugar, a CPI da SEDAI é uma absoluta necessidade e um compromisso que esta casa deve firmar com a sociedade fluminense para investigar as mais absurdas situações que vêm acontecendo nesta empresa de água e de esgoto, de distribuição, de coleta, tratamento, distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, e que é fundamental para a saúde, para o saneamento, para a vida da população fluminense. Portanto, eu sou um dos autores do projeto de CPI, liderado por Vossa Excelência. Estou muito firme nesta posição e até já solicito a Vossa Excelência, se for possível, de participar da coautoria desse projeto de resolução que Vossa Excelência vai protocolar para que a gente dispute em plenário a instauração... Está protocolado, no primeiro dia da abertura dos trabalhos, às 13 horas. Vossa Excelência me autoriza? Perfeitamente. Então me sinto autorizado. E deputada Renata também. Farei isso ainda hoje na mesa diretora, porque o Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, até o presente momento, não adotou uma posição oficial sobre a CPI. E as posições do mandato da deputada Zeidan não representam necessariamente o conjunto das posições do PT, assim como as posições do nosso mandato não representam o conjunto das posições do PT. Portanto, eu me surpreendi com essa informação que eu tive hoje em plenário de Vossa Excelência, me surpreendi que a deputada Zeidan, na semana passada, inclusive, veio conversar comigo sobre como faríamos para a participação na CPI, porque ela desejava e eu também. A gente provavelmente iríamos produzir algum tipo de acordo, um seria titular, outro suplente, isso não é o mais importante. A deputada Zeidan estava à mesa, sentada à mesa diretora dos trabalhos, quando da audiência pública sobre a SEDAI, nesta semana, na data de ontem, né? Foi ontem a CPI a audiência da SEDAI? Sim. Foi ontem, portanto, me surpreendi com essa informação, mas não respondo pelo mandato da deputada Zeidan, e por circunstâncias as mais variadas, que eu não vou aqui declinar na tribuna, o Partido dos Trabalhadores não se organiza na Assembleia sob a lógica de bancada. Portanto, os mandatos acabam atuando individualmente, isoladamente. Eu me articulo com alguns mandatos aqui na casa, enfim, mas eu não posso responder pelo mandato da deputada Zeidan, que certamente se pronunciará. No que me diz respeito, mandato do deputado Valdec Carneiro, do Partido dos Trabalhadores, eu sou autor, serei coautor do projeto de resolução e defendo de maneira veemente, contundente, que a gente possa cumprir a nossa obrigação como parlamento e investigar essa crise, em parte provocada por aqueles e aquelas que desejam a privatização da SEDAI. Isso dito, eu quero também reagir de maneira também muito clara à questão de ordem feita pelo deputado Márcio Gualberto, quando fez menção ao deputado Glauber Braga. Eu não assisti a esta sessão da Câmara Federal, em que o deputado Glauber teria se dirigido nesses termos ao ministro Sérgio Moro, não assisti e não conheço o projeto de lei mencionado pelo deputado Márcio Gualberto. Portanto, não vou me pronunciar sobre esses dois aspectos, não é? Agora, eu conheço o deputado Glauber Braga há algum tempo, um deputado federal, salvo engano, exercendo seu terceiro mandato consecutivo na Câmara Federal, um mandato muito combativo, muito atuante, sempre participando e colaborando e construindo junto lutas sociais importantes no Rio de Janeiro. Portanto, eu refuto e rejeito a sua classificação como canalha e como pilantra, mas não vou entrar no mérito da audiência, porque eu não assisti, tampouco desse projeto que eu não conheço, não sabia de sua existência, mas eu posso falar do mandato do Glauber, da sua trajetória como homem público do Rio de Janeiro, num primeiro momento muito vinculado à sua base principal, à sua cidade de nascimento, que é Nova Friburgo, mas hoje um quadro do campo democrático popular, com representação e com reconhecimento em todo o estado do Rio de Janeiro. Isso dito, eu quero
também continuar dialogando agora sobre um outro tema com o deputado Márcio Gualberto, porque na semana passada, desta tribuna, como orador inscrito, ele fez referência a um projeto que apresentei, é um projeto sobre educação domiciliar, e o deputado Márcio Gualberto, ao iniciar a sua intervenção aqui, disse que eu tinha apresentado um projeto inconstitucional que tinha como objetivo principal proibir a educação domiciliar em todo o estado do Rio de Janeiro, sem qualquer amparo técnico. E ele acrescenta mais adiante em seu discurso, como parte do debate, que quando eu percebi que o meu projeto não iria vingar, dos termos que ele usou, em cima da hora resolvi retirá-lo de pauta. Bom, sobre incluir e retirar projetos de pauta, isso digamos, é um procedimento dos mais usuais na vida parlamentar. Às vezes eu peço a inclusão de um projeto em pauta e às vezes eu decido retirá-lo, seja porque eu entendo que ele merece aperfeiçoamento, seja porque entendo que o ambiente não é favorável à sua discussão ou à sua aprovação. Portanto, não vejo nesse movimento que fiz, que já fiz anteriormente, que voltaria a fazer provavelmente, nenhum problema. Quanto ao conteúdo, o projeto que apresentei, ele não busca proibir a educação domiciliar simplesmente, como afirma o deputado Márcio Gualberto. O projeto que eu apresentei pretende proibir a educação domiciliar em substituição à educação escolar ministrada em caráter regular em escolas públicas ou privadas nas etapas que compõem a educação básica. Ou seja, é óbvio que toda e qualquer família pode e deve participar da educação de seus filhos. Pode e deve. E para fazê-lo, pode também adotar diferentes procedimentos. Pode contratar explicadores, pode matricular os seus filhos em cursos adicionais, pode ter sessões diárias de tomada da lição aprendida na escola, pode ter, enfim, as famílias são livres para incidir na educação de seus filhos e filhas do jeito que bem entenderem, porque elas devem participar, inclusive o que fixa a Constituição Federal e a legislação educacional brasileira, que clama e atribui responsabilidades às famílias como copartícipe da educação de suas crianças, em paralelo ao papel do Estado, ou seja, do poder público constituído. O que nós estamos querendo evitar com o projeto, deputada Renata Souza, é que a educação no seio da família substitua a educação escolar regular no âmbito da educação básica. E aí, este tema é um tema que o próprio Supremo Tribunal Federal lança dúvidas sobre a sua pertinência, porque recentemente um recurso que foi apresentado por uma família do município de Canela, no Rio Grande do Sul, já que a família pretendia o direito de educar seus filhos em casa sem levá-los à escola. O município de Canela rejeitou essa possibilidade, a família entrou na justiça, perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância e encaminhou como um recurso arguindo a constitucionalidade do procedimento que ela gostaria de adotar, pois o Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso. E é verdade que o Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso, não invocando um argumento de constitucionalidade, não aprofundou o teor desse debate, mas rejeitou o recurso dizendo que não havia previsão na legislação nacional sobre como desenvolver, avaliar, organizar, acompanhar a educação familiar no âmbito da educação básica. Vários ministros que se pronunciaram, eu insisto aqui, não estou dizendo que o STF entrou no debate de constitucionalidade, mas por decisão largamente majoritária, o STF entendeu que não há direito a ser gozado no Brasil em matéria de educação domiciliar, porque o tema não encontra lastro, não encontra previsão na Constituição e na legislação educacional brasileira. E a própria Constituição, em vários momentos, artigo 205,
A educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Ou seja, a Constituição chama a família para assumir deveres, né, para assumir deveres ao lado do Estado e para assegurar direitos, o direito de educar as suas crianças. No artigo 226, a Constituição é clara quando diz que compete ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício da educação. O artigo 227 é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao jovem com absoluta prioridade a educação. Então, o texto constitucional quer que o Estado e a família tenham direitos e deveres no tocante à educação das crianças e jovens. E a legislação educacional, ou seja, a legislação sobre educação infraconstitucional, é mais clara ainda. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 55, diz: os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. A LDB, a Lei Máxima da Educação Nacional, em seu artigo 6º diz: é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Ou seja, então, o que eu estou trazendo aqui é um conjunto de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que apontam a necessidade, com a qual eu concordo, de que a família seja um protagonista da educação dos seus filhos, tenha deveres e direitos nessa matéria, como o Estado deve tê-los também, mas a legislação propriamente educacional aponta não apenas isso, mas aponta uma obrigação específica, que é de matricular na escola, que é a principal instituição republicana, que deve ser acessível a todos. É muito importante lembrar, deputado Flávio Serafini, já ouço Vossa Excelência com alegria, mas lembrar o seguinte, lembrar que a pluralidade de ideias, a pluralidade de pensamentos, a pluralidade de visões de mundo é fundamental no processo de educação e de socialização da criança e dos adolescentes para conviver num mundo marcado pela diversidade, pela diferença, pela complexidade e multiplicidade de informações, de posições, de saberes, enfim. Então, por isso que é importante que uma família, qualquer que ela seja, qualquer que seja a sua crença religiosa, qualquer que seja a sua origem de classe, qualquer que seja a sua ascendência regional, qualquer família, é muito ruim que a educação da criança e do adolescente fique adstrita apenas a uma visão microscópica de mundo, que é a visão de uma família. Portanto, é um debate que quero fazer, quero continuar fazendo, mas quero rejeitar a menção do deputado Márcio Gualberto sobre o meu projeto. Eu não tratei de constitucionalidade de um projeto, nem no texto, nem na exposição de motivos, e também não pretendi banir a educação no seio da família. Ao contrário, deste microfone, eu conclamo as famílias fluminenses a participarem o mais intensamente possível da educação de seus filhos. Entretanto, eu não confundo isso com o dever de matricular, com a obrigação de colocar o seu filho na escola e com a responsabilidade do Estado, que com os impostos e tributos recolhidos por ele mesmo, tem o dever de oferecer na melhor qualidade possível para todas e todas a educação escolar. Deputado Flávio Serafini. Deputado Valdec Carneiro, acho que esse projeto de Vossa Excelência ele é muito pertinente, muito importante, e encontra completo respaldo, não só na Constituição, mas em toda a legislação educacional que tem vigorado no Brasil da Constituição para cá. Porque a educação, ela é concebida nos regimes republicanos, na nossa Constituição, como algo que transcende uma transmissão formal de determinados saberes. Ela engloba aspectos da vivência social, da compreensão do lugar do mundo, do próprio pacto republicano, que não pode ser compreendido sem a interação, sem a convivência social. Então, o direito de frequentar uma escola, ele é também um dever da família, trabalhar para que esse direito da criança seja garantido, porque ele é o que permite não só o acesso da criança ao conhecimento socialmente produzido, tão importante para que a criança possa trabalhar, possa fazer as suas próprias leituras do mundo, possa amadurecer do ponto de vista intelectual e cognitivo, como também para que essa criança possa ter direito a vivências, a conhecimentos
a interações na nossa sociedade. Então, não é à toa que mesmo uma escola privada que possa ser aderente a um determinado projeto pedagógico, cujas famílias vão escolher aderir ou não, mesmo essas escolas têm que seguir determinados pressupostos para conseguir funcionar enquanto instituição de ensino. Porque há no Brasil a definição de diretrizes gerais que todas as pessoas têm direito a acessar. E isso se dá através das instituições de ensino credenciadas. Isso não é, de forma alguma, conflitante com o protagonismo que as famílias devem ter no processo educacional de seus filhos. O quanto temos lutado para fortalecer os conselhos de escola-comunidade, para que as escolas do Rio de Janeiro tenham a prática de trazer os pais para mais perto, para participar do processo de educação dos seus filhos, inclusive incidindo nos rumos das unidades educacionais, nos rumos e nos projetos político-pedagógicos das escolas. O que não dá é para confundir esta dimensão do protagonismo das famílias com uma perspectiva sectária, que acha que uma criança pode ser educada sem estabelecer nenhum tipo de convívio ou interação social. Acho que esse é o ponto do debate que tem que ser feito, a importância da escola como espaço de garantia do direito à educação da criança e como espaço também de garantia do direito ao convívio e à vida em sociedade. Nós não podemos imaginar, como a gente tem visto em alguns casos, por exemplo, nos Estados Unidos, de famílias que têm filhos que chegam à adolescência, chegam à idade adulta, sem nunca terem usufruído de nenhum tipo de interação na sociedade. Isso é negar a essa criança o direito de existir, porque a gente existe enquanto ser social a partir do momento que nos relacionamos com outros seres. E negar isso à criança é absolutamente inaceitável. Então é evidente que na nossa Constituição e na nossa legislação educacional está embutida essa perspectiva que a garantia ao direito à educação é também a garantia não só de determinados parâmetros da educação formal, de trabalho de conteúdos, de desenvolvimento cognitivo e intelectual, mas também do direito ao convívio social, ao lazer, à cultura, ou seja, o direito de fazer parte da sociedade na qual está inserido. Você permitir que famílias possam impedir seus filhos de fazerem isso, é negar para essa criança uma dimensão enorme de direitos que estão relacionados com a vida em sociedade. Então, Vossa Excelência acerta muito ao fazer esse projeto, que eu quero reiterar. Ele se coaduna muito bem com o protagonismo familiar na educação dos filhos. O que ele não se coaduna é com a ideia sectária de negar às crianças o direito sagrado ao convívio social. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Eu já queria, desta tribuna, solicitar a Vossa Excelência que pudesse programar o mais brevemente possível uma audiência pública da Comissão de Educação sobre o tema da educação domiciliar, porque acho que a gente precisa, deputado Luiz Paulo, abrir essa cortina, debater com o máximo de aprofundamento. Inclusive, eu pedi para o deputado André Ciliano que não retorne com o meu projeto para a ordem do dia, antes que a Comissão de Educação promova uma audiência sobre esse tema. E para concluir, deputado Luiz Paulo, me conceder mais um minuto, lembrar que o Ministério Público Federal se dirigiu ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, fazendo uma recomendação expressa para que o órgão suspenda imediatamente, veja Vossa Excelência, as orientações que forem encaminhadas por esse Ministério aos conselhos tutelares em todo o Brasil, para que deixem de cumprir que estabelece a legislação acerca de crianças e adolescentes mantidas fora de instituições de ensino regular. Ou seja, o Ministério, deputado Flávio Serafini, deputado Renato Souza, queria com isso ocultar os dados de crianças ainda fora da escola, sob o pretexto de que elas estavam sendo educadas no seio de suas famílias. Não existe legislação que preveja isso e, portanto, o Ministério teve que parar com essa orientação irresponsável e ela sim ilegal, dada aos conselhos tutelares. E eu queria que Vossa Excelência permitisse, deputado Luiz Paulo, que desse como lida e publicada por tantos anais dessa casa, a nota publicada por várias entidades nacionais, intitulada Educação Doméstica,
fere os direitos de crianças e jovens. Uma nota de várias entidades nacionais, entre elas a ANPED, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Portanto, queria que Vossa Excelência autorizasse a publicação dos anais dessa casa, dessa nota que eu não vou ler por causa do meu tempo, fosse dada como lido, dessa importante manifestação das entidades científicas nacionais. Obrigado. Autorizado, deputado Valdec Carneiro, entregue aqui à mesa, por favor.